Pessoal, tá? Nossa segunda classe de palavras aí, tá? Nossa segunda classe de palavras que vocês têm aí é adjetivo, tá? Adjetivo, vamos lá, adjetivo, de azul, variável e invariável? Variável. Tá? Variável, tá, pessoal? Variável. O que tu aprende na escola? Adjetivo é uma qualidade, né, pessoal? É uma qualidade. Então, assim, ó, adjetivo, anota, ó, qualidade, tá? Mas nem sempre é uma qualidade, tá? Guilherme é um aluno chato, tá? Pessoal, Guilherme é um aluno chato, fechou? Concordam comigo que aluno é o aluno, um aluno, aquele aluno? Então, pessoal, isso aqui é um substantivo. E concordam comigo que chato, pessoal, porque o adjetivo que importa também para a prova é que vocês saibam identificar, identificação, tá? Porque normalmente a questão vai ser de diferenciar substantivo de adjetivo. E aí, pessoal, para identificar, tá? Para identificar é o tão, muito, bem que vocês utilizam. Tão, muito bem. Concorda comigo que é tão chato, muito chato, bem chato? Tá? Então, pessoal, aqui chato é um adjetivo. Tá? Porque, pessoal, o conceito de adjetivo, ele também, ó, se vocês quiserem anotar, ele refere-se a um substantivo. Então, pessoal, o adjetivo, ele refere-se a um substantivo. E disso, pessoal, aqui, ó, o chato, ele está se referindo ao aluno. Concorda comigo? Tá? Porque se fosse a aluna, ó, Laura, se fosse no lugar de Guilherme, fosse Laura, não tem Guilherme, né? Não consegui. Ó, Laura é uma aluna chata, concorda comigo? Tá? Chata. Então o chato, pessoal, ó, é um adjetivo. Mas pergunta pra vocês, chato é uma qualidade? É uma qualidade? Ser chato é uma qualidade? Pessoal, pode ser um defeito, né? Mas para alguns pode ser uma qualidade. Então, ó, pessoal, ó, na verdade, o adjetivo, né, ele é uma característica, tá? O qualidade, às vezes, pessoal, às vezes não dá muito certo, tá? Às vezes não dá muito certo. Mas tu fica, né, fica de olho nisso aqui. E tem uma coisa que tem caído agora, tá? Tem uma coisa que tem caído, que eu já vi em algumas questões que eu achei assim, né, genial. Que o adjetivo, não se assustem se aparecer isso em provas para vocês. Ó, o adjetivo, ele modifica um substantivo, tá? Ele modificar substantivo. Por quê, pessoal? Uma coisa é tu ser aluno, outra é tu ser um aluno chato, tá? Um aluno chato. Fechou? Então, o adjetivo é uma qualidade, uma característica. A gente aprendeu na escola que é qualidade. Mas nem sempre chato, pra mim, não é qualidade. Chato, né? Pra mim é um defeito. Então, aqui, ó, uma característica. Só que o que tu precisa saber? Saber identificar. Tão, muito bem, tá? Tão, muito bem. Ele refere-se a um substantivo. Ou seja, pessoal, ó, o adjetivo ele vai ter que vir acompanhado de um substantivo, porque ele se refere a um substantivo. Tá? Ele se refere a um substantivo. Só que qual que, né, pessoal? Qual que é o problema? Esse aqui, essa é a pergunta que normalmente cai em prova. Ó. Ela é uma grande mulher. O perverso bandido fugiu. O jogador brasileiro
fez o gol. O transporte escolar subiu. Mensalidade do transporte escolar, tá aqui, mensalidade do, a mensalidade do transporte escolar subiu. Bom, pessoal, normalmente, tá? Normalmente a dúvida vai ser entre o substantivo e o adjetivo. Por quê, pessoal? Porque em alguns casos, tu consegue encaixar os dois macetes para identificar. Tá? E é isso que eles vão cobrar de vocês. Não vão cobrar assim, ô menino, menina substantivo, cara, esquece. Eles vão cobrar de vocês, tá? Eles vão cobrar de vocês, tá? Frases, né? Frases que consigam enganar a grande maioria das pessoas. Tá? A grande maioria das pessoas. Então tu já tem que saber que o que vai cair para vocês é a dúvida, tá? Dúvida entre o substantivo e o adjetivo. A dúvida entre o substantivo e o adjetivo. E como é que eu soluciono, pessoal, essa dúvida? O adjetivo, ele refere-se a um substantivo. Pergunto para vocês, o que é mais importante? O substantivo ou o adjetivo? Substantivo. O nome já diz, pessoal, substância, substantivo. Tá? Substância. Tá? Substantivo é mais importante para a frase. Então sempre lembra, o substantivo é mais importante para a frase. Porque normalmente, tá? Se a banca perguntar lá, na linha tal, né? Na linha 10, grande é substantivo ou adjetivo? Mulher é substantivo ou adjetivo? Por quê, pessoal? Se tu vai para mulher, tu pega e coloca assim, a mulher, uma mulher, aquela mulher. Mas tu pode colocar também, então, mulher, muito mulher, bem mulher. Ou não. Talvez encaixe, talvez tu fique na dúvida. Pessoal, se tu ficar na dúvida, ó, tapa, faz de conta que não existe, ó. Ela é... Deixa eu colocar o ar, né? Ela é uma mulher ou ela é uma grande? O que fica melhor? Ela é uma mulher. Então, mulher é mais importante. Mulher é o substantivo. Tá? E grande é o quê? Adjetivo, que se refere a mulher. Se fosse mulheres, elas são, né, grandes mulheres. Tá? O adjetivo, ó, ele qualifica, ele caracteriza a mulher. Não é uma mulher qualquer. É uma grande mulher. Tá? É uma grande mulher. Da mesma forma aqui, pessoal, ó, o que fica melhor? Ó? O bandido fugiu ou o perverso fugiu? O bandido fugiu. O bandido, né, pessoal? Então aqui está o teu substantivo. Só que o que acontece? Né? O normal na língua portuguesa é tu escrever substantivo adjetivo. Substantivo adjetivo. Fechou? Esse é o normal. Quando eu coloco aqui, pessoal, concorda comigo que é tão perverso, muito perverso, bem perverso? Mas poderia ser também tão bandido, muito bandido, bem bandido. Ele é tão bandido, muito bandido, bem bandido. Concorda comigo ou não? Então, pessoal, às vezes tu vai ficar na dúvida. Se tu ficar na dúvida, tapa. Ó. Então, o bandido fugiu melhor. Né? Então, o bandido é mais importante. Se bandido é mais importante, então é o substantivo. E perverso é o adjetivo. Nesse caso, o adjetivo veio antes do substantivo. Que é menos comum de acontecer. Mas raciocina comigo. Eles vão cobrar o mais comum ou o menos comum? Então assim, não vai assim, primeiro vem o substantivo e depois vem o adjetivo. Essa é a regra. Mas nas provas, normalmente, eles vão perguntar aqui, ó. Porque tu pensa, o perverso, um perverso, aquele perverso. E erra a questão. Então não esquece de pensar. Substantivo é mais importante para a frase. Substantivo é mais importante para a frase. Da mesma forma aqui, ó. É o brasileiro fez o gol ou o jogador fez o gol? Qual que é mais importante? Porque, ó, poderia ser tão jogador, muito jogador, bem jogador? Tão brasileiro, muito brasileiro, bem brasileiro? Então tu encaixa os dois e daí qual que é? O que é mais importante? É o jogador que fez o gol ou o brasileiro que fez o gol? O jogador, tá? Jogador, pessoal, é o substantivo.
tá? É o substantivo. E brasileiro é o adjetivo. Da mesma forma aqui, pessoal, ó, transporte escolar. A mensalidade do transporte escolar subiu. Pergunto para vocês, transporte é adjetivo ou é substantivo? Ó, pessoal, a mensalidade do transporte. Transporte é mais importante. Então, ó, aqui, pessoal, o transporte é o substantivo, tá? E escolar é o adjetivo, tá? E, pessoal, adjetivo de azul, variável. Se fosse os transportes escolares. Se fossem os jogadores brasileiros. Se fossem os bandidos, seriam os perversos bandidos. Se fosse mulheres, elas são grandes mulheres. Umas grandes mulheres. Fechou? Então, pessoal, ó, ele vai para o plural. E se vai para o plural, é uma palavra variável. Porque para ser variável, basta que ela varie em número. Tá? Basta que ela varie em número. Bom, e aí, pessoal? E aí, o que eu preciso saber agora? Vocês têm a nossa terceira classe de palavra, que é o advérbio. A terceira classe de palavra é o advérbio. Só que aqui mudou a cor, ó. Advérbio. O advérbio, pergunto para vocês, o advérbio de vermelho, variável ou invariável? Invariável, tá, pessoal? O advérbio invariável. E essa é a principal característica, tá? Essa é a principal característica do advérbio. O advérbio, ele é invariável, tá? Invariável. Fechou? Aqui, pessoal, ficou, ó, dúvida entre o substantivo e o adjetivo. O que tu vai anotar? Ó, o substantivo, porque é a substância, né? O substantivo, ele é mais importante, né? Ele é mais importante para a frase. Como é que eu descubro se ele é mais importante? Como é que eu descubro se ele é mais importante? Eu, tapo e vejo, né? Ó, o brasileiro ou o jogador? O jogador. Ela é uma mulher ou ela é uma grande? Tá? Mais importante para a frase. Fechou? Para a frase. Agora, o advérbio, pessoal, o advérbio é invariável. Só que aqui no advérbio, tá? No advérbio, o conceito de advérbio joga ali no barro. Tá? O conceito de advérbio joga ali no barro. Porque ele fala assim, ó, advérbio indica uma circunstância. Então, mas o que é uma circunstância? Tá? Aí, o advérbio também, pessoal, o que ele fala? Ó? Que ele modifica, o advérbio, ele modifica, esse conceito, modifica um advérbio, um verbo ou outro advérbio. Fechou? O advérbio, ele modifica, deixa eu escrever aqui para vocês, ele modifica um advérbio, né? Um verbo, ou um adjetivo, tá? Um adjetivo. Fechou? Um adjetivo. Então, o advérbio modifica um outro advérbio, um verbo ou um adjetivo. Só que aí, pessoal, para a prova, o que tu precisa saber assim em relação ao advérbio? Ó? Em regra, dá informações acessórias. O que são essas informações acessórias, pessoal? Como o nome diz, ó, informação acessória. Não são principais. Ou seja, tu pode retirar da frase. Traduzindo, pessoal, ó, traduzindo o que é informação acessória, em regra, não é sempre. Não é sempre, mas em regra, ele dá informações acessórias. O que significa isso? Que eu posso retirar da frase. Tá? Que eu posso retirar da frase. Como assim, pessoal? Eu posso retirar da frase. Vou colocar aqui para vocês, ó. Ela é muito inteligente. Pergunto para vocês. Inteligente pode ser advérbio?
Inteligente. Pode ser advérbio? Não, pessoal. Por quê? Porque ele é variável. O advérbio, ele é... Pessoal, essa informação é advérbio. Invariável. Tá? Invariável. Tá? Porque, ó, elas são muito inteligentes. Na verdade, pessoal, concordam comigo que é tão inteligente, muito inteligente, bem inteligente? Tão inteligente, muito inteligente, bem inteligente. Então, inteligente é o quê? Adjetivo. E o advérbio, pessoal, ele está modificando. Ele está modificando um adjetivo. Ah, tá. Por quê, pessoal? Porque, ó, uma coisa ela ser inteligente. E outra ela ser muito inteligente. Então aqui, pessoal, eu tenho um advérbio. Tá? Aqui eu tenho um advérbio. E esse advérbio, ele está modificando um adjetivo. Tá? Um adjetivo. Mas ele pode também modificar um verbo. Como assim? Comi. Comi. Eu posso dizer, eu comi. Mas eu posso dizer assim, eu comi bastante. Concorda comigo? Comi bastante. Eu estou modificando uma coisa eu comer. E outra coisa eu comer bastante. Só que aqui, pessoal, ó, verbo. Verbo é aquilo que tu consegue conjugar. O que é conseguir conjugar? Colocar no eu, no tu e no ele. Verbo tu consegue colocar no eu, no tu e no ele. Eu comi, tu comeste, ele comeu. E nós comemos. Ó, se fosse nós no plural aqui, ó. Comemos bastantes ou bastante? Bastante. Então aqui, pessoal, eu tenho um advérbio. E esse advérbio está modificando um verbo. Tá? Ó, o verbo comer. Uma coisa é tu comer, outra coisa é tu comer bastante. Tá? E, pessoal, ele pode modificar, tá? Ele pode modificar outro advérbio, ó. O Bruno mora bem perto da Luana. O Bruno mora bem perto da Luana. Pessoal, pergunto para vocês, perto, se vocês tivessem que classificar perto, adjetivo, substantivo ou advérbio? Perto, adjetivo, substantivo ou advérbio? Advérbio? Ninguém acha que é adjetivo tão perto, muito perto, bem perto? Não? Tão perto, muito perto, bem perto? Sim ou não? Não, né, pessoal? Porque perto é invariável e o adjetivo é uma classe de palavra variável. Por isso, pessoal, que vocês têm que saber, ó, adjetivo desde o variável. Tá, ó. Se fosse o Bruno e a Bruna moram bem perto da Luana. Então, perto, pessoal, aqui é advérbio. Só que uma coisa é tu morar perto. Concorda comigo? Outra coisa é tu morar bem perto. Perto pode ser uma quadra, 2 quadras. Bem perto pra mim é do lado. Vocês me entenderam? Então aqui, pessoal, tu tem um outro advérbio. Ó, e esse advérbio está modificando o advérbio perto. Então, o advérbio, pessoal, ele modifica um advérbio, outro verbo ou um... Né? O advérbio ele modifica outro advérbio, um verbo ou um adjetivo. Tá? Coloquei 3 exemplos para vocês aqui. Né? O advérbio, ó, modificando um verbo e o advérbio modificando advérbio aqui, modificando um adjetivo. Mas tem outra pergunta, pessoal, que cai muito em prova. Colocar ou retirar um advérbio na frase altera o sentido? Sim. Colocar ou retirar um advérbio na frase altera o sentido? Sim. Ele dá informações acessórias, tu pode retirar, mas há o que? Alteração do sentido. Tá? Se perguntarem para vocês, colocar ou retirar um advérbio na frase altera o sentido? Vocês vão responder? Sempre. Tá? Sempre. Aí, pessoal, o que acontece? Tá? O que acontece? Vocês têm uma lista de advérbios ali que vocês não precisam decorar. Tá? Vocês não precisam decorar. Vocês têm alguns advérbios, ó, eu vou ditar para vocês e vocês podem copiar aí se vocês quiserem. Tá? É só para dar uma noção de advérbio. Outra coisa.
outra coisa, ó. Se fosse elas são muito inteligentes. Nós comemos bastante, né? O Bruno e a Bruna moram bem perto das Luanas, né? Das Luanas. Então, pessoal, permaneceu invariável, tá? Permaneceu invariável. Passando para o plural, passando para o feminino. Mas anotem aí exemplos, pessoal, de advérbios de lugar aí, ó. Acima, abaixo, tá? Se vocês quiserem anotar. Aqui, longe também, né, pessoal? Acima, abaixo, aqui, longe, perto. Se tu perdeu algum, não tem problema, tá, pessoal? Por quê? É só para vocês terem uma noção do que são advérbios. Então, acima, abaixo, aqui, longe, perto. Só que cuidado, ó, longe. Não parece que tu consegue encaixar tão longe, muito longe, bem longe. Por isso tu tem que saber quais são as classes de palavras variáveis e quais são as classes de palavras invariáveis, porque senão tu vai errar a questão. Tá? Tu vai pegando tão longe, muito longe, bem longe. Sim, mas longe não tem longes. Não tem plural. Não tem feminino. Então, pessoal, tá? Ele é invariável. Tá? E aí vai ser advérbio. De tempo, então, advérbio de tempo. Outra coisa, vocês não precisam identificar advérbio. Ah, é um advérbio de tempo. É um advérbio de lugar. É um advérbio... Não precisam por enquanto, tá? Você só precisa saber que advérbio ele é invariável. E que ele dá informações acessórias. Em regra, eu posso retirar da frase. É isso que é dar informações acessórias. Bom, de tempo, amanhã, ontem, cedo, tarde, da mesma forma, ó, tão cedo, muito cedo, bem cedo, tu pensa que o quê? É adjetivo, mas não é, não existe cedos. Então, amanhã, ontem, cedo, tarde, fechou? Amanhã, ontem, cedo, tarde. Agora, advérbio de modo, tá? De modo, pessoal, ó. Copiem, depressa. Olha aí, ó, modificando o verbo. Copiem, depressa. Copiem, devagar. Depressa, devagar. Copiem, rapidamente. É o modo como é para vocês copiarem. Depressa, devagar, rapidamente. E se quiserem colocar aí tristemente, alegremente, né? Tristemente, o modo como vocês estudam. Alegremente ele estuda português, alegremente. Tristemente ele corrigiu o simulado. Né? Daí, pessoal, vocês têm advérbio de afirmação. De afirmação, sim, certamente. Passarei? Sim, certamente. Né? Desistirei de negação agora? Não, nunca, jamais. Desistirei? Não, nunca, jamais. Esses são advérbios de negação. Não, nunca, jamais. Advérbio de dúvida. Cara, esse advérbio de dúvida aqui, olha, um dia eu fiquei pensando, cara, caiu assim, ó, certamente. E não tinha como eu marcar outra coisa. E aí, certamente, vocês marcariam que certamente, pensa, né? Pode ser advérbio de dúvida? Não? Ou sim? Tá? Aí, pessoal, eles deram como sim, tá? Tinha que marcar como sim. Por quê? Ó, porque tu tem dúvidas quando tu tem certeza de alguma coisa? O advérbio é de dúvida, mas não significa que tu não tenha dúvidas. Ele está dizendo que tu não tem dúvidas. Tá? Então, pode, quem sabe, aparecer uma questão assim, porque às vezes tu fica pensando assim, o advérbio de dúvida ele só deve dar dúvida. Não. Ó, a gente anota só aqueles exemplos que dão dúvida, mas tem alguns advérbios de dúvida que eles te dão, tu fica pensando, mas isso aqui tá me dando ideia de certeza, né? Mas não deixa de dizer, sim, tu não tem dúvidas. Tá? Então pode aparecer assim, tipo, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Então, ó, de dúvida, ó, talvez, provavelmente, né? Possivelmente. Aqui tu consegue ver a dúvida tranquilamente. Talvez, provavelmente, possivelmente. Aí tem o quiçá, que é para balaquear, né? Quiçá é talvez. Quiçá tenhamos intervalo, né, daqui a pouco. Talvez tenhamos intervalo daqui a pouco. Quiçá.
Aí então, talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá. Então assim, ó, a observação em relação ao de dúvida é, às vezes o advérbio de dúvida, ele te dá uma certeza, porque tu não tem dúvida. Porque tu não tem dúvida, mas cuidado. Isso aí não acredito que venha em prova, mas só porque eu já vi em questões. De intensidade, pessoal, ó, pouco, bastante, muito. Estudei? Muito. Estudei? Bastante. Comi? Bastante. Aqui um exemplo, ó. Durmo? Pouco. E estudo bastante. Não o contrário. Durmo pouco e estudo bastante, tá, pessoal? Então, pouco, bastante, muito. E de frequência, tá, pessoal? De frequência. Diariamente, semanalmente, mensalmente. E aí tu fica pensando, ó. Naquele exemplo que eu dei pra vocês do certamente, mas não é de afirmação? Sim, só que não tinha gabarito de afirmação. Aí eu tive que marcar advérbio de dúvida. Vocês me entenderam? Por isso, ó. Porque a afirmação é o sim e é o certamente. Né? Mas como não tinha nas alternativas, eu tive que marcar que era advérbio de dúvida, porque as outras estavam erradas. Tá? Porque as outras questões estavam erradas. Só que aqui eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Então, pessoal, dei aí para vocês alguns exemplos de advérbios. Mas para a prova, basta que tu saiba que ele é invariável e que ele dá informações acessórias. Que eu posso retirar da frase, só que aqui, ó. Posso retirar da frase? Posso. Mas, ó. Alterará o sentido. O sentido. Fechou? Alterará o sentido. Alterará o sentido. Vocês têm algumas frases ali, ó, na apostila, que eu acabei colocando outros exemplos. Se vocês quiserem, preencher, ó, a Fernanda está cansada. Concorda comigo? Essa frase que vocês têm, uma coisa ela está cansada, a outra ela está muito cansada. Coloque muito cansada. A Fernanda mora perto da Luciana. Perto, ela mora perto é uma coisa, agora ela mora bem perto, né? Bem perto. Aí, pessoal, a Fernanda fala bastante. Ó. E o time jogou mal. O time jogou mal. O time poderia ter jogado bem. Aqui, pessoal, só deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Por que é advérbio, essas palavras que vocês inseriram, ó? Se fosse as Fernandas, elas estão muito cansadas, permaneceu invariável. Tá, ó. As Fernandas moram muito perto das Lucianas. As Fernandas falam bastante, permaneceu invariável. E os times jogaram mal. Os times jogaram mal, permaneceu invariável. Então o advérbio ele é invariável. Tá? E dá informações acessórias. Em regra eu posso então retirar da frase, mas se eu retirar da frase, alterará o sentido. Tá certo? Então, pessoal, sobre adjetivo e advérbio, né? Sobre adjetivo e advérbio, seria isso aí.